Bom, na verdade, quando a greve dos caminhoneiros foi anunciada, embora eu tenha ficado apreensivo, eu não fazia ideia até onde chegaríamos. Hoje acompanho atônito o desenrolar da situação e todos os problemas dela decorrentes. Alguns bloqueios nas estradas de norte a sul do Brasil impedem a entrega de diversos tipos de produtos, reduzindo o faturamento das empresas, provocando desabastecimento e dando espaço para oportunistas que, tirando absurdo proveito da crise, aumentam preços abusivamente. E eu quero aqui fazer um registro porque esses aproveitadores, de repente, são aqueles que mais querem aparecer em redes, criticando políticos, criticando governos, são aqueles que dizem fora isso, fora esse, fora aquele, e até mesmo fora todos. Mas aproveitar um momento desse, um momento de crise, um momento de dificuldades, para aumentar o preço dos produtos em falta para o povo, eu acho que isso é pior do que qualquer coisa. Para mim, é uma deficiência de caráter muito grande. Imagine, eu vi ontem numa matéria exibida pela Rede Record, no programa Domingo Espetacular, eu vi ontem o funcionário tirando e mudando o preço do litro de gasolina à frente dos consumidores, colocando o litro de gasolina a R$ 9,99. Como é que pode isso? Se nós estamos discutindo o preço, o quanto é caro o combustível no Brasil, o quanto é caro o diesel, e olha, aproveito também para dizer, ouvimos falar aí da questão do diesel, mas não ouvimos falar nada a respeito da gasolina e nem tampouco também do gás de cozinha. Porque se por um lado os caminhoneiros sofrem, e sofrem muito realmente, com esse alto custo do combustível, do diesel, e como já falei aqui na semana passada, inclusive dos pedágios também, ainda que uma das medidas do acordo foi o não pagamento mais o pedágio pelo eixo suspenso do caminhão, mas ainda assim o pedágio é caro, e ele não só, ele pesa para o caminhoneiro, como ele pesa também para o cidadão, que paga também no seu veículo particular, no seu pedágio, que não é barato em nenhuma estrada. Pedágios, por exemplo, na Dutra, no caminho Rio-São Paulo, São Paulo-Rio, pedágios a R$ 14,40, para você rodar cerca de 100 quilômetros, fazendo disso, como eu já disse aqui também, um dos quilômetros mais caros do mundo é o quilômetro rodado no Brasil. E aí, eu fico perguntando, eu ouvi o senador Magno Malta falando agora mesmo e criticando fortemente a questão dos governos, a questão, claro, da corrupção, de tudo isso, mas, senador Magno Malta, eu falei aqui, agora eu peço até a sua atenção. O que pensar de uma pessoa, sendo dono de um posto de gasolina, diante de um problema desse, ele aumentar o preço da gasolina e cobrar R$ 9,99, na cara do consumidor? O que dizer dessa pessoa? Será que ela é melhor do que qualquer um desses? Aproveitador, não tem outra palavra para isso. E eu vi e falei que essa semana eu iria subir à tribuna para fazer crítica, especialmente a esse tipo de pessoas. Me concede? Concedo. Vossa Excelência está correto. A gasolina que ele botou a R$ 9,90, a R$ 6,90, a R$ 5,40, ele não comprou por esse valor. Ele comprou para revender no valor que estava antes da escassez. Ele não comprou num valor mais alto na escassez. Então é o seguinte, isso é código do consumidor. É só o juiz meter a caneta e mandar recolher, mandar fechar essa gente, ou então mandar recolher e mandar descer o preço. Exatamente. Nós precisamos do judiciário. Quando o Brasil diz que a classe política apodreceu,
nós não podemos esquecer do judiciário. Nós estamos diante de uma Suprema Corte, por exemplo, aqui no país, que cada um é uma Constituição. Cada um é uma Constituição, cada um age a seu bel prazer. Não é um Supremo, não são os cortes superiores que estão ali para zelar pela Constituição. Em alguns casos, eles não têm dificuldade em demonstrar os seus bandidos de estimação. Cada um tem um. Agora, o que esperar? Nós esperamos uma ação concreta, rápida, do PROCON, juntamente com a polícia, com o órgão judicial, porque essa aberração, é o que eu disse, tem muitos criminosos infiltrados no meio desse movimento, tentando tirar proveito de pendurado no pescoço dos verdadeiros, que são os caminhoneiros autônomos, que são donos do seu caminhãozinho, que é com ele que paga aluguel, é esse caminhãozinho que precisa pagar o borracheiro, que precisa consertar o motor, é esse caminhãozinho que faz o aniversário de 15 anos da filha. Então, a maioria absoluta são eles. Agora, existem esses infiltrados, essas aberrações, essas anomalias, que o judiciário precisa agir. É só chamar o PROCON, as pessoas fazem a denúncia e agir imediatamente, porque são oportunistas, mais que isso, são criminosos. Exatamente. Vai ser incluído aqui uma parte, mas, como eu disse, lá no Rio de Janeiro eu tive informações que realmente o PROCON agiu, o PROCON realmente multou donos de postos, mas o que eu coloco aqui é também um mérito da questão, porque eu não vejo diferente de nenhum daqueles que falam tanto da corrupção, do rombo, praticando esse tipo de ato. É lógico que tem que ser punidos, é lógico que tem que ser multados. E agora, imagine se isso causasse, claro, longe de mim aqui querer provocar qualquer coisa nesse sentido, mas imagine se esses consumidores, revoltados com esse dono de posto, se resolvessem destruir o posto dele. Como é que, então, imagine o que poderia virar, o que poderia causar. Mas, como foi dito aqui pelo senador Magno Malta, cadê as ações? Claro que tem que ser provocadas, tem que ser denunciadas, e é isso que eu estou fazendo aqui. Porque na semana passada, quando eu recebi a informação de que no CEAGESP, na SEASA, isso na quarta-feira passada, que já estava havendo um desabastecimento, eu liguei para o presidente do SEASA no Rio de Janeiro e ele me informou, realmente isso é verdade. Até porque, por que eu liguei para ele? Porque são tanto fake news que tem por aí que a gente não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. É difícil. Quando a minha esposa me mostrou que os petroleiros também iriam entrar em greve, eu disse, olha, vamos verificar, porque de repente é fake news. A gente não sabe. Então, já saiu do movimento apenas os caminhoneiros, agora é fora Temer, é fora todos, é fora tudo, acaba com tudo, é intervenção militar. Então, a gente não sabe realmente o que é verdadeiro ou o que não é. Mas eu fui informado na ocasião, no momento que falei com o presidente do SEASA, ele falou, não estamos em 50%, não, estamos em 30% da nossa capacidade. O mercado está praticamente vazio. E teve produtos que já aumentaram 300%. Isso na semana passada. Por exemplo, eu tenho aqui um exemplo, no SEASA do Rio de Janeiro, um saco de batatas de 50 quilos chegou a ser vendido por astronômicos R$500. A cenoura aumentou quase 70%. A caixa de morangos, 50%. Nas feiras e nos mercados, especialmente nas prateleiras de legumes e folhagens, vários itens estão esgotados. Os carregamentos retidos ao longo das rodovias estão se deteriorando nos baús dos caminhões. No campo, o produtor não tem como escoar as colheitas mais recentes. Embora os caminhões com carga viva estejam transitando, lá nas fazendas e nas granjas, milhares de suínos e aves estão morrendo. Inclusive, na reunião de líderes hoje, o senador Paulo Bauer, lá de Santa Catarina, ele citou para nós que lá no seu estado, 64 milhões de aves morreram por falta de alimentação. Citou também que porcas estão comendo a própria cria porque não tem a ração para comer. Então, dezenas de frigoríficos de todo o país já suspenderam o abate de seu gado bovino e mandaram seus funcionários para casa, pois já não tem onde estocar a produção e não tem previsão de escoamento para os próximos dias. Muitas indústrias estão diminuindo o ritmo
ou até mesmo parando linhas de produção devido aos atrasos nas entregas de matérias-primas e insumos. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, anunciou falta de peças em diversas montadoras, dificuldade de transporte de funcionários e interrupção da distribuição de carros, motos e outros veículos para o mercado interno e também externo. Nos postos de combustível, o quadro, como já falamos, não é menos preocupante. Além das bombas que estão vazias, ainda temos casos como esse de aproveitadores que querem cobrar o preço da gasolina ao seu bel prazer. Em Brasília, alguns estabelecimentos, como eu citei aqui, foram flagrados cobrando R$ 9,99 o litro. Os consumidores chegaram a esperar mais de 2 horas, ou chegam a esperar mais de 2 horas para conseguir uma quantidade limitada de combustível. Os ânimos estão exaltados. Tive notícias de enfrentamentos entre clientes e postos da capital federal, como consequência direta da escassez de combustíveis, especialmente do diesel. Os sistemas de transporte público estão com o seu funcionamento prejudicados. Empresas de ônibus estão cortando o número de veículos em circulação, enquanto centenas de pessoas esperam cansadas nos terminais depois de trabalhar o dia inteiro. Na maioria dos aeroportos, falta querosene da aviação. Durante o sábado passado, só em Brasília, 58 voos foram cancelados. Em São Paulo, foram 33, em Belo Horizonte, 12. Passageiros ficaram ilhados por horas, sem perspectiva de volta para casa. Na noite de ontem, o governo anunciou que o preço do diesel ficará congelado por 60 dias e terá redução de 46 centavos por litro nas refinarias. Isso custará 13 bilhões de reais aos cofres públicos. Desoneração, subsídio e isenção de pedágios são soluções frágeis, temporárias, pelas quais alguém vai ter que pagar. E o próprio ministro da Fazenda anunciou hoje que pode ser necessário aumentar os impostos para garantir a redução no preço do diesel. Mas, como eu já disse aqui, e na reunião de líderes foi falado sobre isso, não se tocou na questão da gasolina, não se tocou na questão do gás de cozinha, aonde a dona de casa, aonde o chefe de família, ele tem dificuldades, aonde os donos de veículos pagam, como já dissemos aqui, a gasolina e uma das gasolinas mais caras do mundo. Mas o que nós conversamos na reunião de líderes? Primeiro, esses 60 dias, ele apenas joga um pouquinho para frente um problema que amanhã pode se tornar até pior novamente. Porque essa guerra, vamos assim dizer, essa briga toda, quando você faz e fecha esse acordo e você fala em 60 dias, os 60 dias vai chegar. Como é que vai ser depois dos 60 dias? Esse que é um problema. Foi até um questionamento levantado na reunião de líderes, inclusive pelo próprio senador Magno Malta, o que é muito importante. E, mesmo sem ouvir, a minha esposa mandou uma mensagem dizendo que ouviu exatamente isso de um representante dos caminhoneiros autônomos, pedindo para que esse congelamento chegue ou fique até o último dia do ano, que é o último dia do governo também. 60 dias é colocar um band-aid em cima do câncer. Não, é jogar o problema para frente. É você jogar a bola um pouco para frente e daqui a pouco você vai tropeçar nela lá, da mesma forma. Então, nós temos que pensar. Então, quando nós vemos aí o CID, o PIS e o COFINS servindo como negociação para isso. Mas tá bom. Mas e a questão do lucro da Petrobras que ninguém fala? Nós temos que abrir as contas, nós temos que conhecer a planificação de preço também da Petrobras. Porque, como foi falado aqui, e muitos senadores também comentaram isso, e foi também aqui falado agora mesmo,
Pedro Parentes, ele é conhecido como o ministro do apagão. Para quem não se lembra, ele é conhecido como o ministro do apagão e outras coisas mais. Então, cadê? Qual é o lucro real da Petrobras? Sendo a Petrobras estatal e detendo o monopólio, o lucro dela deveria ficar em quanto no máximo? Mas qual é o lucro da Petrobras? É esse assunto que nós temos que também aqui tocar. Não adianta medidas paliativas, não adianta jogar a bola para frente, para esperar o que vai ser daqui a pouco, como é que vai ser, vamos ganhar um tempo, vamos respirar, para depois a gente ver o que a gente vai fazer. Não, nada disso. Eu acho que nós temos que enfrentar, temos que mergulhar nesse assunto e ver todo o problema de uma forma geral, de uma forma total. E nós temos aí, então, esse assunto grave, a situação realmente é grave, as consequências econômicas da greve já são sentidas por todos e também, principalmente, para a fatia mais pobre da população. Obviamente, o que é pior, no futuro próximo, a alta da inflação, o desaquecimento da economia e todas as perdas da progressiva deterioração da imagem do Brasil no mercado internacional vão pesar mais ainda no bolso do consumidor e das pessoas comuns. Eu pergunto, alguém tem dúvida disso? Precisamos sair dessa situação, parar de dar soluções, como eu falei aqui, paliativas ou provisórias aos problemas. Começar a agir de forma assertiva, preventiva, para evitar crises e não apenas ter de lidar com elas quando aparecem. Aquela velha história, nós só vivemos apagando incêndios, enquanto deveríamos prevenir os incêndios. Então, devemos tratar e trabalhar de forma planejada, organizada, ações efetivas, reais, concretas, para que possamos realmente vencer a crise. Porque, finalizando, pelo que me parece, pelo que eu percebo hoje, vamos ver amanhã, vamos ver na quarta-feira. É claro que para as coisas voltarem à sua normalidade, mesmo que a greve terminasse imediatamente, nós levaríamos aí alguns dias, semanas até mesmo, para que tudo voltasse à normalidade no sentido de abastecimento de alimentos, combustíveis e todo o dano e todo desdobramento dessa greve. Mas me parece aqui que o problema não é mais só o caminhoneiro. Porque eu creio que, ainda que jogando a bola um pouquinho para frente, ainda que paliativa, eu acredito que o que foi dado, o que foi cedido aos caminhoneiros, eu acho que está no limite realmente. Mas eu acho que tem mais coisas, existem questões políticas, nós sabemos, existem questões de fragilidade do governo real, mas nós temos que realmente pensar e o Brasil, e o nosso Brasil, está acima de tudo isso. Então, vamos torcer para que, o mais rápido possível, nós consigamos sair dessa situação e o Brasil possa voltar à sua normalidade. Obrigado, senhor presidente.